Esse cara sem perspectiva de vida se vê transportado para uma dimensão totalmente nova. A primeira missão dele é achar um jeito de faturar uma grana rápida. A trama começa com Takeru, um assalariado comum com uma aparência nada demais e uma existência mais monótona impossível. A rotina dele? Simples. Acordar, ralar, voltar para casa, aturar o noticiário insosso na TV, dormir, repetir o ciclo. No entanto, em uma noite diferente, enquanto Takeru assistia a televisão, ele foi apanhado de surpresa por uma chance de fazer algo realmente maneiro, oferecida por ninguém menos que o deus responsável pelo sistema solar. Essa entidade mostra a ele um planeta chamado M-Dias. Como Deus está encarregado do planeta Musas, é seu encargo auxiliar aquele mundo a prosperar, mas como uma força cósmica ele não pode intervir diretamente. Por isso, ele deseja que Takeru se torne o novo Messias de M-Dias, guiando-o rumo à grandeza. Ao ouvir o esquema, Takeru entra em desespero, afinal ele não passa de um funcionário mediano sem nenhum talento especial. Ele até menciona que tem que voltar pro trampo, será despedido pelo chefe, mas o deus logo esclarece que, no instante em que o trouxe para aquela dimensão, Takeru já havia morrido no mundo real. Se ele rejeitasse essa oportunidade, sua alma simplesmente sumiria para sempre. Essa notícia deixa Takeru em estado de choque, mas após se acalmar, ele entende que não tem outro caminho a não ser aceitar. Uma vez que concorda, o deus lhe concede alguns poderes singulares antes de remetê-lo para o planeta. Primeiro, adiciona magia aos atributos de Takeru, fabricando a sua mana, e indaga se há algo mais que ele quer. Takeru, como um sujeito com intenções, digamos que questionáveis, pondera em pedir um harém. O deus lê a mente dele e assegura ao tarado que em sua empreitada encontrará várias gatas e terá a sorte de conquistá-las. Além disso, confere a ele uma habilidade de busca diferenciada. E depois de acrescentar outras capacidades úteis, como domínio pleno de idiomas, imunidades diversas e até uma bolsa mágica para carregar os seus pertences, o deus simplesmente o manda embora de forma abrupta, sem sequer um tchau digno. Quando Takeru abre os olhos, ele se vê sentado ao lado de uma árvore e uma mata exuberante. Ele se levanta e a primeira coisa que lhe ocorre é caçar algum lugar com gente. Depois de caminhar pela mata por um tempo, ele vislumbra uma oleia ao longe. Desde que chegou, ele não pôs nada na boca, então a fome começa a atormentar. Contudo, ele não tem certeza se alguém estaria disposto a lhe dar comida de graça. Nesse momento, ele se recorda da habilidade de busca que o deus lhe entregou, que poderia ajudá-lo a reunir materiais para vender e assim ganhar dinheiro. Entusiasmado, ele berra em voz alta: ativar magia de busca! Para sua vergonha, nada acontece, o que o faz cogitar se lançou o feitiço errado. Hesitante, ele escreve as palavras em japonês no chão e dessa vez funciona. Diversos sinais holográficos aparecem junto a objetos, trevos, diamantes, corações, indicando onde os materiais estão. Takeru aciona a função de análise em um dos itens e obtém informações detalhadas. Por exemplo, o sistema mostra que a erva da luar é uma flor amarela que floresce sob a lua crescente, classificada como rank bem raridade. Por ser raro, recolha e guarda na bolsa mágica. Em seguida, sai juntando outros materiais, mas na maioria se revela de pouco valor. Ele então se liga que o símbolo de trevo corresponde a flores e ervas, o coração a itens de vida e o diamante a minerais e rochas. Agora que tá preparado, ele se dirige à aldeia para vender seus achados e encontra Marlon, o guarda da entrada, a quem se apresenta como um viajante andalírio. Por ser alto, o guarda pergunta se ele é um cavaleiro ou espadachim, mas Takeru explica que é apenas um comerciante colecionador de materiais. Marlon, curioso e interessado, o leva até a loja geral. Enquanto caminha, Takeru cumprimenta os aldeões, corando de vergonha diante dos olhares de espanto. Ao entrar na loja, mostra os seus itens para o mercador, que fica impressionado. Julgando que Takeru é fera em coleta, o lojista pede que ele traga minério de Mile de uma montanha próxima. Além disso, compra tudo que ele havia trazido por 300 mil hives, o equivalente a 3 mil dólares. Takeru mal consegue assimilar que ficou rico tão rápido, mas a ganância dele fala mais alto. Com ânsia por mais conquistas, ele aceita o serviço, mesmo ciente dos riscos que enfrentará na sua viagem até a montanha. Mas antes de seguir para as montanhas, Takeru decide descansar por uma noite de se hospedar numa estaleja local. No quarto da pousada, uma criada aparece oferecendo o serviço de quarto, mas ele dá a péssima notícia de que não havia banhos ali, já que apenas a nobreza podia se dar esse luxo. Takeru, porém, descobre uma solução alternativa para se limpar, empregando magia de purificação, que instantaneamente deixa seu corpo impecável. Ainda assim, ele se sente insatisfeito, afinal, nada pode bater um bom longo banho. Quando recebe sua primeira tarefa naquela cidade estranha, ele resolve realizá-la. Durante o percurso, ele ativa a habilidade de busca para localizar itens preciosos e, claro, não perde a chance de ajuntar tudo que ele encontrar. A sua jornada conduz ele até a tal chamada Floresta das Árvores Brancas, mais conhecida como a Floresta dos Dragões Antigos. Aos poucos, ele começa a se acostumar com essa nova vida e, uma vez mais, usando a sua habilidade, ele percebe um símbolo de diamante. Era a primeira vez que ele via tal símbolo e isso só podia significar que havia algo de valor. Sem pestanejar, ele se lança pelas folhas para investigar e acaba achando um corpo em decomposição. Assustado com a cena desgraçada, ele imagina que aquele guerreiro deve ter morrido em combate. Ainda assim, ele decide se aproximar novamente e acaba encontrando um amuleto de família ao lado do corpo, um item sem classificação. Mesmo assim, ele pega o objeto e descobre que dentro dele havia uma carta. A mensagem era a irmã do guerreiro, agradecendo tudo que ele havia feito pelo pai doente e implorando para que ele voltasse para casa, custe o que custar. Azil e Fato leva ele para casa. O mínimo que Takeru podia fazer naquela situação era dar-lhe um sepultamento digno. Assim, ele cava uma cova, enterra o guerreiro e faz uma rápida prece em sua memória. Antes do pôr do sol, ele encontra um local seguro para dormir. Ele usa magia de barreira para se proteger durante a noite e, com as pedras reunidas, ele acende uma fogueira. Mistura algumas folhas numa panela improvisada e prepara sua primeira refeição naquele mundo. Um prato que apelida de sopa de Takeru. Para sua surpresa, o sabor é fantástico, o que o deixa alegre. No dia seguinte, ele prossegue a viagem, chegando perto da saída da floresta. No caminho, ele usa
novamente sua habilidade de busca para encontrar itens preciosos, mas se espanta por não encontrar nenhum minério, como haviam dito, nem monstros, como também foi alertado. Intrigado, ele pensa que as criaturas poderiam estar fugindo por causa do odor dele, mas conclui que se isso mantivesse a salvo, era até uma vantagem. Animado com a ideia de chegar logo nas montanhas, ele começa a correr em direção ao final da floresta. Porém, para seu espanto, ele encontra uma feiça imensa entre as montanhas e, sem estar preparado, não consegue parar em tempo e acaba caindo. Em pânico, ele invoca todos os tipos de magia que conhece na tentativa de voar e, por sorte, consegue pousar em segurança dentro de uma camena. Usando essa habilidade de busca, ele descobre que o local tá cheio de minérios e começa a recolhê-los. Contudo, ele percebe que ainda não achou o verdadeiro alvo de sua missão, o minério de Mile. A reforçar sua habilidade, ele finalmente detecta a presença de Mile. Antes que consiga se aproximar, a caverna começa a tremer. Ele lança uma magia explosiva naquela direção, espalhando os pedaços de minério para poder pegá-los. Ele consegue reunir alguns, mas são poucos. E quando tenta continuar, a caverna volta a tremer. Takeru, em vez da Nopedes, decide seguir em frente, com sua tocha explorando o interior da caverna ancestral. Mais à frente, ele encontra a água mais pura que já vi naquele mundo, mas ainda mais valiosa naquele mundo onde não tinha mais banho. Ao tocar na água e analisá-la com sua habilidade, ele descobre que se tratava de água mágica subterrânea de classificação SS, o recurso mais precioso que ele havia encontrado. Ele descobre também que aquela água pertencia ao dragão ancestral do submundo, o que o faz a se perguntar se a criatura realmente estava ali. Corajoso, como sempre, ele decide ficar. E de fato, havia um dragão ali. Seu poder desperta a criatura, que ruge, se distinguindo sobre quem o havia perturbado. Mas Takeru estava tão distraído que nem ouviu sua voz de imediato. Irritado, o dragão emerge em toda a sua imponência, a água respinga em Takeru, mas ele permanece firme. Percebendo a fúria do dragão, ele inclina-se em sinal de desculpas e pede perdão. Afinal, tinha até se encurvado inúmeras vezes em sua vida de assalariado e agora se estava fazendo diante de um dragão. Ele se apresenta como humano e reforça seu pedido de desculpas. O dragão, por sua vez, revela seu nome Voldius e pergunta quem era aquele homem. Para ele, a quantidade de mana de Takeru fora suficiente para despertá-lo, que indicava seu poder estar no mesmo patamar que o dele. Mas Takeru rejeita seu elogio. Ainda assim, Voldius, ou V, como Takeru apelida ele, pede um favor. Ele revela que devido à estagnação da água, o seu ovo ainda não havia chocado. Então V pede que Takeru use sua mana para chocar o ovo. Em troca, ele revela possuir um pouco de minério de Mile e promete entregar a ele. A oferta é irresistível, ainda mais considerando o valor gigantesco que tal recompensa teria. O problema é que Takeru não tinha ideia de como chocar um ovo. Voldius o instrui para simplesmente canalizar sua mana dentro dele, calculando que, por se tratar de um ovo, ele poderia também aquecê-lo. Takeru faz isso, mas de repente um poder estranho envolve e o sufoca. Ele escuta a gargalhada alta de V e entra em pânico, imaginando se o dragão havia planejado aquilo apenas para matá-lo. Desesperado, ele cai na água e começa a se afogar. Furioso por ter recebido uma segunda chance de vida e ainda assim tá prestes a morrer, sem sequer conhecer de verdade aquele novo mundo. Quando ele fecha os olhos, uma figura surge diante dele. Ele pensa que talvez seja o Deus novamente, mas rapidamente nota que nos parece em nada com a divindade que havia encontrado. Essa criatura comenta que ao ver um dragão, a maioria das pessoas só corre ou tem mania, e porque intencionalmente encontrá-lo, Takeru é ousado demais. Diz ainda que a simples presença dele nesse mundo já é suficiente para mudar o destino natural das coisas, mas que já que Takeru deseja um parceiro Corfo, ele terá exatamente isso. Takeru acredita estar morrendo e perde a consciência, mas acaba despertando algum tempo depois. Aliviado, ele olha ao redor e encontra V. Ao mesmo tempo, ele escuta o som de um choro infantil e não entende porque V fala de forma estranha. De repente, um pequeno dragão salta em sua direção e começa a lamber seu corpo. Assustado e preocupado com a sujeira da criatura, ele empurra ela para longe. V então diz para ele escolher o nome para o filhote. Depois de refletir um pouco, ele decide chamá-lo de Black. Em seguida, V pede que ele leve o pequeno dragão consigo, o que deixa Takeru confuso. Afinal, por que um dragão confiaria o próprio filho a um desconhecido? Mas V insiste afirmando que Takeru é forte o suficiente para cuidar de Black. Comprometido, ele entrega Takeru o minério de Mile e volta para as águas da caverna ancestral. Sem ter outra alternativa a não ser permanecer com o pequeno dragão, ele o limpa cuidadosamente e pergunta se ele tá pronto para começar a jornada de coleta ao seu lado. Assim, numa terra estranha, Takeru passa a ter um novo companheiro, um dragão negro, seu primeiro verdadeiro parceiro naquele mundo.